Voltei. Vou botar para gravar. Alguém avisa lá no grupo, por favor, que eu voltei. Pede o pessoal para voltar também, mesmo link, por gentileza. Então, ó, tava falando, né? O clorênquima dá sustentação, mas dá flexibilidade, né? Formado por células vivas, porque eu não tenho impregnação de lignina, tá? E o esclerênquima é formado por células mortas, tá? Que eu tenho, além de celulose, eu tenho bastante lignina. Então, tenho impregnação de lignina, tá? Que não permite a entrada de água e, consequentemente, a planta ali, ela vai morrer, né? E a planta morrendo e cheia de lignina, essa lignina dá ali uma rigidez. Tá? Então, por exemplo, uma árvore, né? Ela tem ali bastante tecido de sustentação formado por esclerênquima e ela é rígida porque ela tem esse esclerênquima que possui bastante impregnação de lignina, tá? Então, colênquima, geralmente as plantas têm duas. Colênquima, formado por células vivas, da sustentação e flexibilidade, células vivas, e esclerênquima, células mortas. Ajuda na sustentação e dá rigidez. E qual é o precursor da morte dessas células do esclerênquima? É a impregnação de lignina. Tá? Então, anotem isso, que isso é importante, assimilem isso, porque isso é importante. Né? Esclerênquima, células vivas, colênquima, células... Eu falei o contrário. Desculpe. Cancelem isso que eu falei. Colênquima, células vivas, esclerênquima, células mortas. Vou falar de novo. Colênquima, células vivas, esclerênquima, células mortas. Esses dois produzem a sustentação das plantas. São tecidos de sustentação. Ó, a gente vai varrer a casa, né? Usa vassoura. Vassoura de quê? Piaçaba, né? A piaçaba nada mais é do que um esclerênquima, que foi retirado ali da planta para fazer, né? Formado por células mortas, tá? Então é só pensar na vassoura de piaçaba. Esclerênquima, vassoura de piaçaba. Células mortas, né? E duro, aquilo aí é duro, dá sustentação, tá? Então, só fazer essa associação que vocês vão lembrar. Por último, para a gente encerrar e entrar em sistema respiratório, eu tenho tecido de condução, formado pelo xilema, que conduz a seiva bruta, água e sais minerais, né? E também, aqui importante, olha, é formado também por células mortais. Então, igual o esclerênquima, o xilema também formado por células mortas. Por quê? Porque eu também tenho impregnação de lignina. Então, anotem isso, tirem print e foto que vocês quiserem, mas assimilem isso, coloquem na parede, no quarto, na geladeira, onde vocês forem. Tá? Xilema, formado por células mortas. O que ele transporta? Seiva bruta. O que é a seiva bruta? Água e sais minerais. Tá? Água e sais minerais. E eu tenho o floema, que transporta seiva elaborada, que é a matéria orgânica, carboidratos, proteínas, lipídios, né? Vai levar das folhas até as raízes, das folhas até o caule, de folha para folha, né? E a seiva bruta é levada das raízes, onde pega a água e sais minerais, até o caule e as folhas, tá? Então, o floema, o xilema é levado da raiz até as folhas e o floema é levado das folhas até a raiz. Um conduz seiva bruta, água e sais minerais, o outro conduz seiva elaborada, matéria orgânica, beleza? O floema é formado por células vivas, xilema formado por células mortais, floema formado por células vivas. Entenderam?
Isso. Alguma dúvida até aqui? A gente vai encerrar agora. Então, ó, eu tenho o xilema primário, que ele está presente ali naqueles meristemas, né? Aqueles meristema primário, né? Que vai produzir ali o procâmbio, produz o crescimento vertical. Mas eu também tenho o xilema e o floema secundário, que vocês já viram, né? Produz o crescimento na espessura. Então, como eu tenho um xilema e um floema secundário, eu posso matar uma árvore sem derrubá-la, né? Só tirando um processo que a gente chama de anelamento, tá? Tirando aqui essa parte, né, da árvore, onde eu tenho ali os vasos condutores. Sem esses vasos condutores, a planta não vai ter água, não vai ter sal mineral, a planta não vai ter carboidrato suficiente, ela vai morrer, tá? Sem precisar derrubá-la, né? Ai, Dani, que isso? Mas vai matar a planta? Que isso? Você é biólogo, está falando disso? Sim, mas realmente tem algumas plantas, tem algumas espécies na floresta que precisam ser mortas, né? A gente tem algumas plantas que são exóticas, são organismos invasores, né? Aliás, nas nossas matas, né, como já foi muito devastada pelo homem, já foi muito colonizada, só tem planta invasora. Se você andar na Floresta da Tijuca, que é a maior floresta de metrópole, né, de cidade do Brasil, você não vai encontrar muito poucas plantas nativas ali. Você vai encontrar jaqueira, né? Você vai encontrar mamoeiro, né? Você não vai encontrar ali uma espécie nativa. Então essas árvores precisam ser mortas porque elas acabam devastando, né? Elas acabam tirando o espaço de outras plantas nativas. E isso causa impactos ambientais, como a gente já viu nas nossas aulas de ecologia. Beleza? Então é isso, meus amores. Histologia vegetal, encerramos aqui. Ficou alguma questão, alguma dúvida, algum comprimento, alguma coisa que vocês querem falar? Tá entendendo bem, Biel? Todo mundo também está entendendo bem, igual Biel? Fico feliz, se isso for verdade. Sempre fico preocupado com o silêncio. Silêncio pode revelar: estou entendendo muito bem, tudo bem. Ou não estou entendendo nada. Mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo, que vocês são sinceros e comunicativos. Então vamos para o sistema respiratório? Bom, essa aula, gente, quando eu disponibilizar para vocês lá no Classroom, ela vai estar como sistema cardiovascular, tá? É isso mesmo, também é sistema respiratório, mas é que eu incluo o sistema respiratório junto do sistema vascular. Num sistema só, cardiovascular, porque eles trabalham juntos. Provavelmente, né, nós vamos falar hoje de respiratório, provavelmente semana que vem nós iremos falar sobre sistema vascular, né, coração e vasos sanguíneos. Né? Então, eu sempre coloco essa aula junto, porque eles trabalham juntos, né? São sistemas que trabalham juntos, tá? Então não assustem se virem sistema cardiovascular. Então, hoje vamos falar sobre o sistema respiratório, o que faz o sistema respiratório,
troca de gases, né? Esses gases são importantes, como a gente já viu em respiração celular, o oxigênio é importantíssimo para a produção de ATP, né? Que é a nossa molécula energética. Então a gente vive porque a gente respira. A gente tem energia para estudar, para fazer as nossas atividades, porque a gente respira. Sem a respiração, né? Por isso que as pessoas morrem em poucos segundos se a respiração dela for cortada, porque é cortada também a produção de ATP, produção de energia, o corpo perde a capacidade de realizar trabalho para exercer as suas atividades e o corpo morre, o organismo morre. Então, o sistema respiratório que faz? Garante trocas gasosas com o meio ambiente, processo de troca gasosa no pulmão, dióxido de carbono, gás carbônico, CO2, por oxigênio é conhecido como hematose pulmonar, né? Então, lá nos alvéolos pulmonares, né, eu tenho ali os vasos sanguíneos, né, que passam ali entre os pulmões, e eu tenho ali os alvéolos pulmonares. A troca gasosa de oxigênio para gás carbônico eu chamo de hematose pulmonar. Sempre que ouvirem esse termo, hematose é troca gasosa de oxigênio para gás carbônico, de gás carbônico para oxigênio. Tá? O sistema respiratório secundariamente também ajuda a regular a temperatura corpórea. Né? Como assim, Dani? Então, você acaba regulando a temperatura do seu corpo quando você está ali respirando, né? Na gente, nem tanto, porque a gente também tem glândulas sudoríparas que ajudam, né? A gente produz suor, então ajuda o nosso corpo a regular também a temperatura corporal. Mas em mamíferos, como cachorros, por exemplo, que não produzem glândulas sudoríparas, não possuem glândulas sudoríparas, eles fazem essa ventilação pulmonar e essa ventilação pulmonar ajuda a regular a temperatura do corpo deles. Por isso que num ambiente onde está muito quente, muito calor, num dia muito ensolarado, os cachorros, tadinhos, fica como? Quem tem cachorro sabe, né? Por quê? Ele está ali ventilando e não está só respirando ali, não. Ele está resfriando o corpo dele, beleza? Então, a respiração também ajuda a regular a temperatura do corpo. E também ajuda a aumentar ou diminuir, ajuda a controlar o pH sanguíneo, né? Porque como a gente vai ver, a respiração também aumenta a acidose do sangue, né? Então, se eu não controlar a minha ventilação pulmonar, eu posso ter uma acidose elevada. Tendo uma acidose elevada, eu tenho problemas, né? Tendo uma acidose baixa, ou seja, uma alcalose, eu também tenho problemas. Então, eu tenho que manter isso bem controlado. Eu controlo isso com a minha respiração, tá? E também ajuda secundariamente, muito pouco, né? Quem faz isso é o sistema renal, os rins, mas eu também perco muito água falando, por isso que eu bebo bastante água aqui, toda hora vocês vão me ver dando aula, bebendo água, porque falando, a gente falando e respirando, a gente libera muita água, beleza? Então, mas a principal função do sistema respiratório é a hematose, a troca de gases. Importante para a respiração. Show? A gente não tem só respiração em indivíduos do ambiente terrestre. A gente sabe que organismos aquáticos também respiram, de uma maneira diferente da nossa, mas também respiram. Dissolvido na água, eu também tenho oxigênio. Pouco, né? Que a Prof. Maiara, ela pode explicar isso melhor do que eu, tá? Mas a gente sabe que o oxigênio é uma molécula apolar, né? E o apolar, ele não se dissolve bem em substâncias polares como a água, tá? Então eu tenho pouco oxigênio dissolvido na água, mas eu ainda tenho. Eu tenho oxigênio na água. Esse pouco oxigênio dissolvido na água permite que
organismos aquáticos vivam, né? Nos mares, nos lagos, nas lagoas, nos rios. Tá? E como que eles respiram? Através de um aparelho respiratório especializado, que são as brânquias. Né? Então, animais aquáticos respiram através de brânquias. Alguns crustáceos, né, como esse lagostim, alguns vermes, né, alguns vermes chatos, como esse pateuminto, né, alguns anelídeos do mar, né, também respiram por brânquias, equinodermos, como aquela estrela do mar, peixes, tubarões, tá? Todos esses possuem brânquias, que é um aparelho respiratório de animais aquáticos. Peraí, Dani. E baleia e golfinho? Baleia e golfinho, mamífero, possui pulmão, tá? Por isso que quando a baleia encalha, provavelmente ela vai morrer, né? Porque o pulmão dela colapsa, ele, né, colapsa, não volta ao normal, então o tamanho dela é muito peso, né? Não tem ali um empuxo da água. O professor de física deve ter explicado para vocês também muito bem. E aí colapsa o pulmão e aí já era. Então uma baleia encalhada é muito difícil de sobreviver. Né? Muito difícil de sobreviver. Tá? Mas baleia é um animal, um mamífero, que evolutivamente ele se adaptou ao ambiente aquático. Por isso ele não tem brânquia. Tá? Mas ele precisa subir na água, né, ejetar lá e respirar através do sistema respiratório. Tá? Mas ele só não tem brânquias porque ele é um mamífero que se adaptou. Tá? A evolução levou ele a se adaptar ao ambiente aquático. Tá? Como a tartaruga. A tartaruga também possui pulmão, né? Ela não tem brânquia. Ela é um réptil que se adaptou à vida marinha. Ela consegue baixar o metabolismo dela, né? Não respirar dentro d'água, mas ela precisa subir, né, até a superfície em um determinado momento para respirar. Tá? Por isso que às vezes aquela pesca de rede é prejudicial para as tartarugas, porque se você prende a tartaruga ali, ela não consegue subir, ela vai morrer. Ela não consegue respirar dentro d'água, né? Como muitas pessoas acham que tem algumas pessoas assim, por ser leiga mesmo no assunto, não é ignorância. Eu entendo de biologia, mas eu não entendo de informática, nada de informática, por exemplo. De repente vocês entendem muito mais do que eu. Então, às vezes, a pessoa leiga no assunto, às vezes ela pega uma tartaruga que estava ali fracazinha na praia e joga na água. Não façam isso, né? Porque ela vai morrer se ela está fraca, porque ela não está conseguindo respirar muito bem, né? Ela não está conseguindo respirar, de repente está ferida, ela tem que ser levada para tratamento, tá? Porque ela não respira dentro d'água, beleza? Mas as brânquias é um aparelho respiratório de animais aquáticos, tá? Então, brânquia de peixe, né? Ali eu tenho a entrada, através do fluxo de água, tem entrada de oxigênio, saída de gás carbônico, tá? Nos insetos, eu tenho o chamado sistema traqueal, que é um sistema diferente. Né? Eu tenho ali um fluxo de entrada de ar, né? Tem alguns sáquios aéreos, e o ar sai por póreos que estão no corpo do animal, no tórax do animal, né? Do insetozinho. É chamado de sistema traqueal. Tá? Não é todo artrópode que possui esse sistema traqueal. Tá? Por exemplo, aranhas possuem outro tipo de sistema respiratório, que é chamado de filotraqueal. É um pouquinho diferente. Em camarões, em alguns crustáceos, eles possuem brânquias. Né? Então, não são todos os artrópodes que têm o mesmo sistema, esse sistema traqueal. Mas insetos, todos os insetos, possuem esse chamado sistema traqueal, que é como se fosse uma traqueia onde tem entrada de ar e ele sai, esse ar sai por poros que estão localizados através do corpo. Então ele entra e sai através de poros que estão localizados no corpo. Showzaço.
E já em anfíbios, répteis, aves e humanos, que são tetrápodas, animais com 4 patas, que se adaptaram, evolutivamente se adaptaram a um ambiente terrestre, né? Vieram do Sarcopteryges. Nós vamos ver isso tudo quando a gente falar de animais, né? A gente estiver acabando botânica, que a gente vai acabar semana que vem, a gente vai entrar em animais e vamos ver como os tetápodas saíram da água, né? Uma linhagem de peixes sarcopteryges que se adaptaram ao ambiente terrestre porque produziram, né, patas e também através da bexiga natatória que os peixes possuem, que eles não respiram por ali, tá? Essa bexiga natatória só ajuda o peixe a se locomover dentro d'água. Quem já teve peixinho de aquário entende muito bem o que eu estou falando, né? Que o seu peixinho está aqui, aí daqui a pouco, sem bater a barbatana, ele vai para cima, vai para